Como surgiu o Dia do Trabalhador ou o Dia do Trabalho? Tudo ocorreu por conta de uma greve de trabalhadores ocorrida na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1886, no qual se reivindicava uma jornada de trabalho de 8 horas. E era exatamente dia 1º de maio, por isso que 1º de maio entrou para a história, não como um dia nacional só no Brasil comemorado, não, mundo afora, como o Dia Internacional dos Trabalhadores. No Brasil especificamente, muito embora haja registros de manifestações operárias já no fim do século XIX, a data foi oficializada em 1924, durante a gestão do presidente Arthur Bernardes, que nasceu em 1875 e faleceu em 1955, mas como atestam historiadores contemporâneos, acabou sendo cooptada pela máquina estatal alguns anos mais tarde, na gestão de Getúlio Vargas, que nasceu em 1882 e faleceu em 1954. Trocando em miúdo, sem alterar o decreto original, Vargas mudou o protagonismo da data, deixou de ser o Dia do Trabalhador para se tornar o Dia do Trabalho. No projeto getulista, a manifestação que era dos trabalhadores revolucionários para exigir direitos se transformou em uma festa do trabalho, no qual se homenageia não exatamente o trabalhador, mas sim a categoria básica do mundo capitalista e do Estado autoritário de Vargas, o trabalho. Aí passamos a ver celebrações com a bandeira nacional, não mais a bandeira internacional comunista, não mais a bandeira do anarquismo. O papel que Vargas exerceu dentro da sua perspectiva populista foi instaurar o 1º dia de maio como uma forma de domínio dos trabalhadores, sutilmente subvertendo a ordem. O trabalhador antes livre, a partir de então, passava a ser um trabalhador dogmatizado, legislado pelo Estado, que com isso dominava o trabalho. Argumentos para isso não faltavam ao governo federal, foram no governo Vargas, afinal, e em 1º de maio que foi criada e sancionada a consolidação da Lei do Trabalho, a famosa CLT, em 1943, unificando e atualizando toda a legislação trabalhista ainda existente. No Brasil, o decreto de 922 artigos passou a abranger direitos de boa parte dos trabalhadores, com determinações sobre duração da jornada, férias, segurança do trabalho, previdência social e férias, além da fixação do salário mínimo. Os primeiros registros de celebração aos trabalhadores no Brasil não ocorreram em 1º de maio, mas sim em 14 de julho. A explicação está na memória da Revolução Francesa. Em um artigo publicado pela Revista Brasileira de História em 2011, a historiadora Isabel Bilhão, atualmente professora na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, no Rio Grande do Sul, escreveu que, no caso nacional, as primeiras comemorações da data realizadas na cidade do Rio de Janeiro a partir de 1891, por iniciativa de militantes socialistas, mantinham-se essa postura e não raras vezes, tornando-se também atos patrióticos em apoio à jovem República proclamada 2 anos antes. Resumidamente, explicou ela, poderíamos dizer que, numa primeira fase situada entre a última década do século XIX e os anos iniciais do século XX, a exemplo da aversão social-democrata internacional, as manifestações mesclavam caráter festivo e de protestos, apresentando o dia como um grande feriado da confraternização universal, instituído em 14 de julho de 1889, quando se comemorava o centenário da tomada da Bastilha. Mas o 1º de maio também ecoava. Depois da fama causada pelos operários de Chicago, manifestações na data passaram a se espalhar pelo mundo. No Brasil, é indício de protestos pontuais realizados ainda no fim do século XIX. Tem-se o registro de que a primeira celebração do tipo ocorreu em Santos em 1895, por iniciativa do Centro Socialista de Santos junto aos trabalhadores portuários, afirma o historiador Paulo Resulti à BBC News. Na bagagem dos imigrantes europeus que chegaram ao Brasil no processo de substituição da mão de obra escrava, a partir da Lei Áurea, 1888, e até as primeiras décadas do século XX, trouxeram também as ideias anarquistas, comunistas e socialistas, então pulverizadas no velho mundo. O maior exemplo foi a greve geral de 1917, ocorrida em junho daquele ano, na capital paulista, e considerada a primeira paralisação geral da história do Brasil, com a adesão estimada de 70 mil pessoas. O poder sempre quis cooptar os trabalhadores. Até o final dos anos de 1910, não havia efetiva legalização dos sindicatos para o enfrentamento com os patrões, e o Estado com a cara e a coragem. É o grande momento dos anarquistas, vide as greves de 1917 e 1919. Com a repressão e a expulsão de estrangeiros, o movimento arrefeceu, afirma Marco Antônio Villa, historiador. Presidente do Brasil entre 1922 e 1926, o mineiro Arthur Bernardes, impôs uma reforma constitucional, conforme assinala Villa, e começou a tentar contornar, apaziguar e normatizar essas questões trabalhistas. Em 1923, por exemplo, foi decretada uma lei, resultado de pressão por parte dos trabalhadores, começou a garantir caixa de assistência
assistência médica e aposentadoria para os ferroviários. Sobretudo, havia uma pressão de inspiração anarquista e comunista dos trabalhadores do governo. A instauração do feriado de 1º de maio veio nesse governo por decreto de 26 de setembro de 1924. Artigo único. É considerado feriado nacional o dia 1º de maio, consagrado à confraternidade universal das classes operárias e à comemoração dos mártires do trabalho, revogadas as disposições ao contrário diz o documento. O governo Arthur Bernardes deu umas guinadas em favor do trabalhador. Houve a regulamentação de férias remuneradas, mas tudo ainda muito incipiente, sem nem ter mecanismos para fiscalizar se as empresas cumpriam ou não, comenta Resulte. Mas foi no governo dele que acabou sendo criado o Dia do Trabalhador. A data era vista como forma de protesto, com piquetes, manifestações, greves, um monte de questões envolvendo os direitos dos trabalhadores, aquilo que os trabalhadores queriam reivindicar. Vargas e as leis trabalhistas. Se Getúlio Vargas entrou para a história como o pai das leis do trabalho, pode-se afirmar que em relação ao trabalhador ele teve uma postura mais autoritária do que paterna. E isso se refletiu na maneira como ele lidou com o 1º de maio. Getúlio não mudou o decreto de 1924, mas atribuiu outro sentido à data. Ele incorporou a bandeira e rompeu com a posição do trabalhador patrão, colocando todo mundo no mesmo feixe e trazendo para dentro do Estado as bandeiras do trabalho, como forma de esvaziar o movimento trabalhista dissonante. O trabalhismo da época dele foi um sindicalismo alternativo ao anarcossindicalismo, as correntes socialistas, justamente porque trazia para dentro do Estado essa indissociação entre governo e trabalhador. E é importante salientar a tentativa dos governos de Bernardes e Vargas de ter controle sobre a data em um momento de expansão de movimentos anarquistas e socialistas. Trazer a data para o calendário nacional era, obviamente, uma forma de ordenar o que comemorar, evitando e combatendo leituras dissonantes do ponto de vista da ordem capitalista. Com Vargas, a data se transformou em espetáculo. Nesse sentido, talvez seja curioso ressaltar o fato de, a cada 1º de maio, Vargas anunciar o valor do novo salário mínimo concedido pelo líder e não negociado com instâncias sindicais. Esse caráter de dádiva expressa o espírito de ordenamento da data. A inversão está justamente no protagonismo populista. Vargas se colocou como alguém que concedeu os direitos, como se esses não fossem, por essência, resultado de lutas e aspirações do povo. Ele resolveu, de certa maneira, acabar com essa cara de reivindicação que havia no Dia do Trabalho. Para tanto, reforçou a data de forma a transformá-la em algo chapa branca. Virou um dia de festa, de desfile, uma coisa cívica e não mais uma luta pelos direitos trabalhistas. Na cabeça de Vargas não fazia sentido lutar por direito trabalhista, afinal ele já tinha dado um monte de coisas para o trabalhador. Uma mudança semântica de trabalhador para o trabalho. É hora de homenagear o trabalho, já que todo mundo tem trabalho, pensava-se. É nesse contexto que surge o conceito de peleguismo, afinal, o meio que o governo usou para controlar as organizações sindicais. O projeto getulista de modernização do Brasil, incentivando a industrialização, baseava-se em, de um lado, enfatizar a importância e o papel do trabalhador, por outro lado, era preciso docilizar e manipular a massa dos trabalhadores que estava se constituindo. Isso foi feito à moda do pão e circo. De um lado, salário mínimo e a CLT, do outro, as festividades. Em sua perspectiva de domar esse trabalhador, o governo começou a investir numa redefinição da festa dos trabalhadores. Se essas celebrações haviam começado em São Paulo com os anarquistas, de forma livre, independente e patrocinada pelos próprios trabalhadores e suas associações, Getúlio começou com a ideia de eventos festivos. Ele domesticou o 1º de maio e o Estado passou a participar do evento contra Bertolli. Um dos caras que cantava muito nessas festas era um mocinho proletário que depois ganharia fama. Seu nome era Vicente Celestino. Era um tempo de construção de narrativas e reforço ao imaginário público. A propaganda era a chave. Em 1930 e 1945 circularam no Brasil, então governado por Getúlio Vargas, as mais diferentes formas de propaganda política que, produzidas pelo poder instituído, tinha como objetivo promover heróis e incriminar os inimigos do regime. Álbuns de figurinhas e fotografias exaltavam as lideranças brasileiras, assim como os feitos do Terceiro Reich, admirado por suas conquistas. A narrativa oficial pautava-se pela presença de Vargas em todos os círculos das esferas públicas, destacando inicialmente como revolucionário de 1930, depois como trabalhador número 1 do Brasil e finalmente como presidente eleito pelo povo apesar do golpe ditatorial de 1937. Dessa forma, vislumbramos nos impressos naquele período um conjunto de narrativas e imagens que estavam em sintonia com o ideário Estado novista. Esse caráter político da data foi se tornando prática cada vez mais. Getúlio Vargas criou o Ministério do Trabalho, legalizou os sindicatos e atrelou os trabalhadores ao Estado. E a ele, em particular, o 1º de maio foi transformado em cerimônia de Estado. É claro, os dirigentes sindicais pelegos, contextualiza Vila. Historicamente, 1º de maio é um dia de luta dos trabalhadores. A data no Brasil foi perdendo força. Na Europa, hoje também. A mudança do padrão de acumulação capitalista pode explicar esse fato lá e aqui, porque a
decadência veio antes do auge, coisas do Brasil. Nas últimas décadas ficou claro com festas do 1º de maio que mais se assemelham a show do que manifestações operárias. O que Vargas fez se parece muito com aquilo que foi recuperado, sobretudo com o governo do PT. Era festa, compara Bertolli. Antes, a partir do fim dos anos 1990, houve esse resgate em evento como sorteio de carros, essas coisas. O caráter despolitizante da festa é uma característica do festejo no Brasil das últimas décadas, complementa a Galo. 1º de maio é cada vez menos um festejo político e cada vez mais um feriado de lazer, de descanso. Finaliza então o historiador Marcelo Chechgal. Daí falamos um pouquinho do dia 1º de maio, sua história, contextualização. Um dado curioso, comemorado no mínimo em 80 países o Dia do Trabalho, tendo feriado alguns em outras datas, como nos Estados Unidos, por exemplo, em setembro, a primeira segunda-feira de setembro nos Estados Unidos, como eu disse, é comemorado por mais de 80 países o Dia Internacional do Trabalho.